Começando mais um Descomplicando a Metrologia. E dessa vez vamos falar como avaliar um certificado de calibração. Mas primeiro, precisamos saber de onde vêm essas informações. Na ISO IEC 17025, no seu requisito 7.8.2, tem todas as informações mínimas de um certificado de calibração, podendo ter outras informações dependendo do estilo ou do tipo de instrumento calibrado. Então, vamos ver quais são essas informações. Primeiro, título, onde o certificado de calibração tem o seu início certificado de calibração, para identificar e diferenciar, por exemplo, de um relatório de ensaio ou de amostragem. Nome e endereço do laboratório que está executando o serviço. Depois, do local e realização das atividades, podendo ser a instalação permanente do laboratório ou também o cliente. Número de certificado. Essa informação é muito importante, principalmente para a rastreabilidade. Esse número não pode ser ambíguo. Então, eu preciso ter um número que vai identificar as informações da calibração com o instrumento de medição. Todas as páginas também devem ser numeradas e ser um único documento. Então, para isso, por exemplo, eu tenho um certificado que tem 2 páginas, eu vou ter a paginação 1 de 2 e 2 de 2, formando um único documento. Além disso, também colocamos o número do certificado em cada página. Então, dando continuidade, nome e informações do cliente que solicitou o serviço. A identificação do método. Isso também pode ser encontrado no site da RBC, no site do Inmetro. Lá, no escopo de cada laboratório, é identificado um método utilizado para a calibração. Descrição, para identificar quais informações do instrumento, número de série, também patrimônio do cliente, é uma identificação interna que o cliente dá. Data da realização da atividade e data de emissão do certificado. Podem ser a mesma data ou eu posso ter datas diferentes. Por exemplo, eu estou fazendo a calibração hoje, mas eu só vou emitir o certificado amanhã. Não tem problema nenhum. Mas uma coisa vocês precisam se atentar. O que não pode acontecer é a data da emissão ser antes da data da realização. Outra informação importante é a declaração de resultados. Geralmente, no certificado de calibração tem uma frase dizendo que aquelas informações é exclusiva do item calibrado. Resultados apresentados com unidade. Por exemplo, na área de pressão, onde tem várias unidades de medida, é muito importante ter essa informação. Alterações, desvios ou exclusão em relação ao método indicado. Pode acontecer de uma atualização de norma ou um desenvolvimento de método. Com isso, a gente precisa deixar claro essa informação. Identificação de signatário, autorizado. O signatário autorizado não necessariamente é o executante do serviço, mas ele é responsável por todas as informações do certificado. Então, é ele que aprova as informações para o envio do certificado ao cliente. E indicação clara quando os resultados são de fornecedores externos, ou seja, um laboratório precisou subcontratar um outro laboratório para fazer a parte da faixa de calibração que por algum motivo estava indisponível naquele momento. Isso precisa ficar claro no certificado, porque você, cliente, está contratando o laboratório A, e o laboratório A precisou contratar o laboratório B, então você precisa saber disso. E agora vamos ver um modelo de certificado. Então aqui temos exemplos de um certificado de calibração de um paquímetro digital, onde eu tenho a identificação do laboratório, a identificação que o certificado é de um laboratório acreditado, as informações do cliente, do instrumento e das características metrológicas do instrumento. Ainda assim, dos dados dos padrões utilizados no momento da calibração. E o método de calibração. Lembra que eu falei que lá no site do Inmetro você pode consultar? Então, as informações também vêm no certificado. E as condições ambientais da realização da calibração. Na segunda página, temos o número de paginação, o número de certificado, que eu falei que era importante, algumas informações sobre o instrumento ainda e os resultados da calibração. No resultado da calibração, geralmente ele é tabelado, porque fica mais fácil a sua visualização. E por último, algumas observações de incerteza. Aqui, aquela informação que eu comentei, dos resultados desse certificado, que é exclusivo do item calibrado. Então, esse é um certificado de calibração RBC para um paquímetro digital. Então,
esse é um exemplo, né, dos requisitos, né, das informações mínimas que o certificado tem que ter segundo a norma. Mas lembrando que um instrumento pode ter variação em relação ao outro, principalmente que a Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro, ela determina algumas informações complementares dependendo da grandeza. Então, espero que vocês tenham curtido, compartilhem, curtam e podem mandar mais sugestões de temas.